Eu imaginei que quem ia iniciar essa live aqui, fazer a apresentação, seria o nosso amigo Bruno. Você vai iniciar falando ou eu entro, Brunão? Olha, você. Eu posso começar falando, né? Fique à vontade, a casa é sua. Gente, hoje quem ministra a live, quem vai organizar a live aí, é o nosso editor-chefe do Palmeirense de Verdade, Bruno Palestrino, do Instagram, Facebook, YouTube. É isso aí, Brunão. Boa noite, todo mundo do chat. Boa noite, Daniel. Manda bala, Bruno. Bom, boa noite, pessoal palmeirense de verdade. Estou muito feliz de estar aqui comandando essa live. É a primeira live que eu comando aqui na Palmeirense de Verdade, certo? E aqui estou trazendo o meu amigo Marcelo Bruno, que está conosco sempre aí, e o nosso amigo Daniel, que também faz parte da nossa bancada aí de quinta-feira. Toda quinta-feira é essa. A bancada. O nosso amigo Davi está faltando, mas não tem problema. Hoje é nós três. Qual vai ser a nossa temática hoje? Quais são os assuntos, Brunão? Bom, nós vamos falar hoje do título da Copinha, né, que o Palmeiras ganhou, certo? O Palmeiras ganhou o jogo do título. Vamos falar também sobre o jogo do Palmeiras, certo? No Campeonato Paulista, o jogo passado ontem, o Palmeiras jogou contra a Ponte Preta, certo? Expectativa para o Paulistão. Vamos falar sobre o Endrick, certo? A relação do Endrick com os clubes europeus, com os clubes que já querem ele. Vamos falar sobre o Endrick no profissional, como é que o Palmeiras está encarando esse momento do Endrick, né? Ele que já é um jogador, já é um talento. Como é que o Palmeiras está encarando essa questão do Endrick no profissional? E vamos falar também sobre a expectativa para o Mundial, certo? Como é que nós vemos o Palmeiras no Mundial de Clube, será que será disputado agora no começo de fevereiro. Então, essa é a temática da nossa live de hoje, certo? E, portanto, quem pode iniciar? Você inicia, Marcelo, os temas? Não, você faz as perguntas e a gente vai estar respondendo. E eu, Daniel, qual que é a introdução? Como é que você quer? Qual o primeiro assunto que você vai abordar? Olha, o primeiro assunto, eu vou começar pelo primeiro assunto do cartaz, que é o título da Copinha e o jogo do título, né? Que o Palmeiras fez um excelente jogo, venceu o Santos por 4-0, fez uma excelente partida, certo? O jogo no Allianz Parque, o Palmeiras pela primeira vez campeão da Copinha aí, título inédito, certo? E eu gostaria de saber o que vocês acharam desse jogo. Foi uma partidaça, o Palmeiras tem um desempenho muito bom, certo? E eu gostaria de saber, você, Marcelo, o que você acha desse jogo? Como é que era você esse título da Copinha? Cara, acho que o principal ponto da nossa vitória na Copinha é muito mais simbólico do que a conquista em si. O Palmeiras já é bicampeão do mundo das categorias de base. O Palmeiras é o maior fornecedor de jogadores da base em todas as idades. Tem todos os títulos possíveis. Nos últimos 4 ou 5 anos, somos os maiores vencedores. Agora, qual que é a verdadeira função de uma categoria de base? Levar jogadores para o profissional. Hoje nós temos Patrick de Paula, Renan, Wesley, tem o Giovani subindo, tem o Gabriel Menino, tem o Endrick. Cara, tem tanta gente boa, Vanderlan, que é o lateral esquerdo, tem o Garcia, que é o lateral direito, que o próprio Abel falou que até o final do ano ele é a grande aposta do Abel Ferreira na base, e assim por diante. Não nos faltam matéria-prima, jogadores valorosos para serem vendidos, não só para ser usado no time profissional, mas para servir de ativo financeiro para o Palmeiras. É fundamental isso. A base fornece essas duas coisas, desportividade e dinheiro. Com esses dois elementos, o Palmeiras vai explodir no mercado, sem ter que fazer contratações tão caras. Por exemplo, o Palmeiras está atrás aí do Lário, Castellanos. Nós vamos ter que pagar na faixa de 12 milhões de euros para cima, se a gente quiser trazer um 9. Nós estamos formando o Endrick. Vamos imaginar que o Endrick seja vendido com 18 anos, a gente não tire os melhores proveitos que ele pode dar para o Palmeiras. Os valores que estão sendo cogitados pelo Endrick são acima de 285 milhões de reais. A gente traz o jogador que a gente quiser. A gente pode até perder a desportividade
o que o Endrick é capaz de fazer pelo Palmeiras. Mas a gente não vai perder o retorno financeiro que ele vai propiciar essa desportividade. Então, é fundamental a categoria de base. Demorou quase um século para o Palmeiras descobrir o que era a categoria de base. Só da metade do primeiro mandato do Matos, do primeiro mandato do Nobre, com a chegada do Matos, que a gente conseguiu fundar uma categoria de base. E ali a gente deslanchou, e hoje é, sem sombra de dúvida, a maior categoria de base do Brasil. E faltam poucos elementos para a gente ser uma das melhores do mundo. Então, para finalizar meu comentário, Bruno, acho que a grande importância não é só o fato de acabar com a musiquinha, essas coisas menores de torcedor. É forjar, mostrar para o mundo essa identidade de Palmeiras formador. Palmeiras campeão de Libertadores, tricampeão de Libertadores, campeão do mundo, indo disputar pela segunda vez o bimundial. Só se fala de Palmeiras em qualquer lugar. E a gente, hoje a gente tem a quarta maior torcida, quase alcançando de novo São Paulo, porque o Palmeiras tinha mais torcida que o São Paulo. Os nossos 16 anos de fila comprometeram a evolução desse processo. Mas, enfim, hoje tenho muito orgulho do que o Palmeiras tem feito e ser profissional em todas as áreas. Essa é a importância da Copinha. Perfeitamente. Muito bom comentário, Marcelo. E você, Daniel, como é que você achou esse título aí, esse título inédito? Como você vê esse título e como é que você vê esse jogo? Bom, eu concordo. Boa noite aí, Bruno. Boa noite, Marcelo. Boa noite também ao pessoal do chat, né? Eu concordo aí bastante com a fala do Marcelo. Eu acho que, principalmente, a base tem que servir profissional, né? Não só desportivamente, mas também financeiramente, né? A gente já viu aí diversas vezes jogadores da base saindo por fortunas em outros times, né? E até mesmo no Palmeiras, às vezes, jogadores, na época do Matos, né? Era comum os jogadores nem irem para o profissional e já serem vendidos por um alto valor, né? Poderiam ser vendidos por mais? Talvez, né? Se jogassem no profissional e tudo mais, mas eram vendidos por valores altos. E acho que agora, né, essa copinha, a gente, desde o começo, a gente jogou muito bem, né? A gente ganhou ela invicto, né? Apesar de um empate, foi invicto, né? O empate não é uma derrota. Então, foi um time muito sólido, né? A gente viu um time muito compacto, dos 11 jogadores ali, se a gente pegar do Matheus, que é o goleiro, até o Gabriel Silva, né? Que às vezes jogava de meia, às vezes jogava mais centralizado ali na frente, os 11 ali facilmente poderiam estar jogando para até mesmo o Campeonato Paulista, né, dessa temporada, como um laboratório que o Palmeiras fez no ano passado, por exemplo. Jogaram, né? Muitos desses moleques, né, Daniel? Jogaram o final do Brasileirão, o Paulista anterior, né? Muito bem colocado, cara. Então, jogaram, né, as últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Acho que até isso ajudou os meninos a chegarem mais maduros dentro de uma copinha que a gente enfrenta times. Por exemplo, a gente enfrentou o Internacional, que era o atual campeão da Copinha, tudo bem que lá em 2020, por conta da não realização em 2021, atual campeão brasileiro em cima da gente, né, na base, enfrentou o São Paulo, que para muitos, né, aqui da bancada principalmente, foi a final antecipada da Copinha, um jogo muito difícil, onde a gente conseguiu se comportar muito bem, né, no primeiro tempo ali, perdendo algumas chances, no segundo tempo alguns, né, pontos que poderiam melhorar, talvez não recuar tanto, mas a gente vê na base um trabalho muito bem colocado em prática, né, pelo técnico Paulo Vitor. Paulo Vitor, Marcelo, você pode confirmar? Exatamente. Paulo Vitor. E a gente vê também as ideias do Abel, né, dentro do time da base. João Paulo Sampaio, que é o administrador de toda a base, né? De toda a base, exato. E a gente vê também algumas ideias do Abel, não só em bastidores, o técnico da Copinha usando o lema dele, né, a cabeça fria, o coração quente, o Endrick fazendo aquele sinal que ficou famoso do Abel Ferreira. Então, a gente vê essa ligação entre o profissional, entre Abel Ferreira, entre a comissão técnica do profissional com essa molecada da Copinha. Então, acho que foi assim, além do título simbólico para acabar com a piadinha, para acabar com toda essa zoação que a gente vinha recebendo, de um título que agora não é mais importante para ninguém, né? Palmeiras ganhou, não vai ser mais importante para ninguém. Cara, deixa eu falar uma coisa. A Copinha ela só era importante porque o Palmeiras não tinha título, né, Daniel? Exato. Era só isso. Servia de piada para o Palmeiras, porque ninguém assistia a Copinha. Exato. E agora o Corinthians lá que tem 10, uma do Palmeiras acabou, equivaleu a 10 do Corinthians, acabou. São 11. Não tem. São 11? Ô, louco, então, são 11, enfim, 11, mas
acabou também. Acho que aí inventaram outra música, né? Enfim, enquanto eles vão inventando música, a gente vai, se Deus quiser, empilhando mais taças. Acho que essa copinha aí, como eu falei, desde o início a gente jogou muito compacto, um time muito organizado, né? Um time eu vi diversos, acho que o Bruno Formiga, se não me engano, né? O jornalista lá do esporte interativo, não, né? Da TNT, do HBO e tudo mais, ele falando, né, que esse time do Palmeiras da base jogaria, assim, o Campeonato Brasileiro, talvez, acho que não para disputar lá em cima, mas para talvez até mesmo disputar meio de tabela, porque é um time muito compacto, um time que soube jogar, que sabe sofrer, que sabe fazer gol, né? Não só sabe fazer gol, como que em todos os jogos da fase mata-mata, os primeiros 10 minutos já estavam 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras não soube sair perdendo na fase mata-mata. Ou seja, jogando como gente grande, jogando para cima no começo, depois, né, a gente pode falar do jogo contra o São Paulo como exemplo, né, recuando um pouco, sabendo sofrer também. Então, uma equipe muito bem organizada, né? E como eu disse, os 11 jogadores principais ali, a gente pode citar Garcia, Vanderlan, os laterais, os meio-campistas, né? Fabinho e Pedro Bicalho, o próprio Giovani, que o Palmeiras recusou proposta do Ajax já. Aí também o Hendrick, que a gente vai falar mais para frente. Todos esses jogadores são utilizáveis hoje no Palmeiras. O Abel Ferreira está bem servido de base, né? A gente sempre falou daquela terceira opção ser a base, e acho que o Palmeiras está bem servido e finalmente acabou com essa piada. E tá chegando o fim de outra, né? Eles inventaram outra musiquinha ali que eu já nem lembro, mas tá chegando, né? Tá chegando outro campeonato aí, a gente vai falar também da expectativa para o Mundial, mas, né, o Palmeiras vai trabalhando firme aí para não é acabar com a piada, né? O objetivo não é acabar com a piada, mas o objetivo é ir lá vencer e, consequentemente, tirar o gostinho, o sabor de alguma zoação da boca dos rivais. Exatamente. É um título inédito mesmo. E então, falam que a musiquinha então já não está pegando mais, né? Porque nós já temos, né? Mundial. Eu já estou ouvindo até uma versão um pouco diferente, né? O pessoal falando assim que. Como é que é? Que não tem. Pô, me fugiu. Eu vou trazer aqui, vou ver se eu consigo subir um vídeo. Que é o oposto, né? Que é o oposto do secador, que a gente tem mundial, e que agora o secador é que tem. Enfim, vou trazer aqui a musiquinha. Muito legal, muito legal. Mas é isso. Então, exatamente, hoje a base do Palmeiras é muito vencedora e a base forma grandes jogadores, e muitos dos que estão na base hoje podem subir para o profissional. Inclusive, esses garotos já fizeram alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? O Palmeiras ganhou 2 jogos e empatou 1, somou muitos pontos, e foi muito importante porque vários deles jogaram e demonstraram um serviço muito bom. Então, essa base pode servir aí para o profissional. Se muitos deles devem subir, acredito. E que você fala, a base do Palmeiras hoje é muito boa, e o Palmeiras é muito servido, porque tem muitas opções na base aí, muitos talentos que podem se dar muitos frutos. Bom, passando para o segundo tema aqui, nós vamos falar sobre a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Aliás, o jogo do Palmeiras ontem, né? E o próximo jogo, certo? Que foi. O Palmeiras ontem venceu a equipe da Ponte Preta, venceu por 3-0. Jogou muito bem. O Palmeiras não deu chance ao adversário ontem. O Palmeiras o líder do grupo, tem 6 pontos, né? Está 100% de aproveitamento. Desempenhou um futebol muito bom nesses 2 jogos que jogou. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Como é que vocês estão vendo o time no Paulista, certo? Marcelo, como é que você está vendo o time? Como é que você viu o time no primeiro jogo do Paulista, na vitória, e na vitória de ontem sobre a Ponte Preta? Como é que você viu, taticamente, tecnicamente, o time? Cara, o Abel Ferreira está com o mesmo planejamento. Esses primeiros jogos, tem alguém com o celular com ativação de notificação ligada, ele precisa desligar. O Palmeiras está usando o mesmo planejamento do ano passado. Joga o time titular no final de semana e o time alternativo no meio de semana. Foi aquilo que ele fez no Brasileirão para disputar a final da Libertadores. Então, o planejamento mundial é o mesmo. Quando voltar, vai ser uma situação diferente. Nós vamos mergulhar de cabeça no campeonato. É uma coisa completamente nova. O Palmeiras está voltando de férias, está em ritmo tranquilo. Não há cobrança por parte da torcida dessa vez. Nós estamos aí num momento de namoro, mesmo tendo enfrentado essas dificuldades que a Leila Pereira
passou por não ter conseguido contratar um 9 e um jogador de peso que a torcida esperava, por ela ter alardeado tanto, dizendo que faria isso ou aquilo, e acabou não tendo muito êxito nas contratações. Ponto positivo, cara, é que o Jailson me surpreendeu muito. Eu lembro vagamente dele jogando no Grêmio, vi vários vídeos dele, mas assim, ele apresentou ontem um ótimo futebol. O Atuesta eu não tinha dúvida, era a única cartada que eu considerava certa. Eu tinha um pouco de dúvida sobre a capacidade dele de marcação. O Murilo, como o Rafael bem colocou ontem, teve alguns problemas de posicionamento, mas também foi muito bem. Foi muito bem. Para mim, foi o ponto alto da nossa zaga. Fiquei mais tranquilo com ele do que com o Luan, né? O Luan algumas vezes vacilou ontem. Não é uma novidade, mas eu imagino que o trabalho psicológico que o Palmeiras está fazendo com o Luan deva estar surtindo efeito no médio prazo. É uma pessoa ótima de grupo, tem até uma técnica até melhor, como todo mundo fala, do que o Gustavo Gomes. O que falta para ele é controle emocional. E quando ele está um pouco apertado, o zagueiro não pode errar. Enfim, eu estou bem contente com as estreias. Senti falta de ver o Navarro, até porque o Rony, muito mal, muito mal. Se a gente for para o Mundial e perder uma chance de gol, é muito capaz de que a gente não tenha a chance de uma segunda. As bolas que passam no pé de um centroavante, elas têm que ser liquidadas. A gente tem que ter a confiança e, principalmente, quem faz assistência de que ela vai entrar. O Rony perdeu 7 oportunidades de gol e fez o gol num erro, porque a bola bateu no goleiro e entrou. Ela poderia ter desviado para qualquer lado, porque ele errou o chute, chutou em cima do goleiro. Ele não tirou a bola do goleiro. Então ele tem muita dificuldade para finalização. E a minha esperança era que, com esses jogos, o Rafael Navarro se destacasse, porque ele é melhor finalizador que o Rony, e aí ele entrasse e disputasse essa posição e, de repente, ser uma esperança lá na frente, visto que eu não tenho confiança alguma de que o Rony possa resolver para o Palmeiras. Perfeitamente. Concordo com a sua análise, Marcelo, concordo mesmo. Mas eu achei que o time, no geral, assim, muito Sim. bem, a partida no geral. E você, Daniel, como é que você viu esse jogo ontem? E o que você espera do próximo jogo aí do Palmeiras no Paulista, que vai ser sábado contra o São Bernardo? O Palmeiras amassou aí no primeiro tempo, né? Basicamente fechou o placar. No segundo tempo não teve muito lance assim de perigo. Lembrou os jogos ali quando o Abel Ferreira chegou, né? Que a gente resolvia logo na primeira etapa e depois no segundo tempo ele até treinava, parecia um treino, né? Ele botava 3 zagueiros, fazia um esquema ou outro dentro do jogo mesmo. Então um jogo assim bem tranquilo, né? O Palmeiras venceu a Ponte Preta, venceu o Novo Horizontino. A gente vê os nossos rivais tendo problemas aí para vencer Ferroviária, para vencer Inter de Limeira. Então, apesar de ser um começo de temporada, é um começo promissor, né? Acho que é um começo promissor, não só pelos 2 jogos bons, assim, no geral, se a gente pegar os 180 minutos, foram 2 jogos bons. Aí a gente considera, óbvio, o começo de temporada, o calor de Novo Horizonte, aí ontem, sei lá, enfim, as estreias de Murilo, estreia do Marcelo Lomba, que também foi muito bem, né? Quando foi exigido, defendeu. Eu lembro de uma bola que ele pegou, queima-roupa ali do chute do Luca, muito bem. Né? O Lomba, assim, para mim, não era uma contratação que precisava, mas tá ali, fez a defesa, mereceu, não tomou gol, o que ajudou também a nota dele, não sei nem qual foi, mas enfim. Murilo, como vocês falaram aí, tá meio perdido, mas fez o gol, né, foi coroado, o Luan também foi coroado com o gol, né, o Rony é complicado, né, porque o Marcelão usou bem as palavras aí, o Rony, ele tem 10 chances, faz uma, cara, e aí a gente tá num Paulista, na fase de grupos, que óbvio, a gente vai enfrentar times assim que a gente pode vencer, pode se dar o luxo de perder essas chances. Mas a gente está preso assim, a menos de 2 semanas quase de enfrentar um Monterrey, de enfrentar um Al-Ahly, possivelmente um Chelsea, e não tem como perder essas chances. Não tem como receber 10 bolas e fazer uma, 2. Não tem. Não tem como. Até porque contra o Chelsea, por exemplo, até mesmo contra um possível Monterrey, o Rony não vai receber 10 bolas. Não vai ser essa moleza que está sendo no Campeonato Paulista. Então, acho que o próprio Marcelo falou do Rafael Navarro, acho que
O meu medo não, né? Mas, assim, eu acho que o time tá fechado. O Abel fechou o time. Né? Apesar do Atuesta, assim, muita gente achar melhor que o Zé Rafael. Vale detalhar o começo da temporada do Zé Rafael, os 2 jogos muito bem, né? No gol lá contra o Novo Horizontino e ontem também, sendo aquele desarmador que a gente conhece, o Zé Rafael forte, que chega, que combate, que faz a função dele bem, né? Não erra muito passe. Óbvio que em alguns momentos ele se precipita, mas jogando bem. Acho que por isso o time está fechado. Com o Rony, com o Zé Rafael, com o Luan, com o Gomes, com o Piquerez, com o Gustavo Scarpa na esquerda. Acho que o time para o Mundial está fechado. Né? Aí vai depender, óbvio, de se Deus queira não, mas uma lesão do Rony, possivelmente, vai. E aí eu teria que entrar com o Rafael Navarro, ou com o Breno Lopes, ou com o Davidson, sabe? São circunstâncias do momento, acho que vai acontecer para o Abel Ferreira mudar o time. Ele tá bem fechado com os 11, né? O Everton, aí a gente pode citar. Aí na lateral direita ele jogou com o Mike na primeira, o Marcos Rocha nessa, mas acredito que lá no Mundial ele deva ir de Marcos Rocha mesmo. Né? O Marcos Rocha vai ganhando ritmo contra o São Bernardo, contra o Água Santa. E aí lá no dia 8 deve ser ele sim o titular. Então, foi um jogo bom. Foi um jogo bom, né? O primeiro tempo muito bom, né? A gente matou o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo apenas administrou. Perdeu algumas chances aí no Rafael Veiga, perdeu um chute, o Dudu ainda tentou criar, mas assim, no geral, foram 2 jogos, esses 2 primeiros jogos muito bons. E contra o São Bernardo, já para só adiantando um pouquinho, contra o São Bernardo, eu acredito que ele ainda vai de time titular. Ele vai só deixar contra o Água Santa ali um time muito mais misto, né? Porque, se eu não me engano, o Palmeiras já viaja no dia 2. Então, contra o São Bernardo, acho que ele ainda vai testar um pouco mais esse time com essa formação do Gustavo Scarpa lá na esquerda, o Piquerez talvez sendo o terceiro zagueiro. Não vai ter o Gomes nem o Everton ainda, mas acho que ainda vai com esse time. Né? São 3 jogos com o time titular para pegar esse ritmo. Contra o Água Santa ele descansa, chega lá no Mundial, firme e forte para tentar fazer um bom Mundial. Aproveitar a tua pausa para colocar uma coisa. Vocês viram, cara, como a imprensa tratou a vitória do Palmeiras? Cara, vergonhoso. Isso, agora eu vou devolver a bola para o Bruno, aqui embaixo, vou dar a bola para o Bruno, para ele falar, né? Porque ele não fez o comentário anterior, eu queria saber dele. Bruno, o Corinthians empata e Paulinho massacra. Paulinho não sei o que lá, um monstro Paulinho. Palmeiras faz 2-0 no Novo Horizontino, faz 3-0 na Ponte Preta, brinca de jogar bola e Palmeiras não fez mais do que obrigação. Como é que você vê isso, gente? É complicado como a imprensa faz isso, né? É complicado que a nossa imprensa é muito parcial, né? Uma imprensa aí só tem a lamentar isso, né? O Palmeiras vence os 2 jogos, né? E vence ele jogando bem, né? Desempenho no futebol muito bom. Não toma gol, faz 5 gols e não toma nenhum, certo? O Corinthians empata e a mídia fala, não, o Corinthians... A gente tem uma mídia muito parcial, acho que é um defeito muito grave isso, a mídia não pode. E não só o rádio, enfim, né? A própria mídia televisiva também, né? Muito parcial. Eu acho que isso... com certeza é um defeito, mas a gente não pode fazer nada, né? A gente pode ficar falando aqui, né, a noite inteira sobre isso, é muito difícil mudar isso, certo? A gente está aqui para isso, Bruno. Eu não aguento mais. O torcedor palmeirense não aguenta, cara. Nos grupos, eu tenho vários grupos, eu tenho mais de 30 grupos no WhatsApp. O comentário geral era esse, cara. Como é que o Palmeiras tem uma atuação tão boa como vem tendo? O Palmeiras é o grande expoente no futebol nacional. E eles tratam o Palmeiras como patinho feio, como algo comum. E um time que não ganha nada já desde, sei lá, 2017, se eu não me engano, é exaltado. Enfim, vamos falar das nossas vitórias e deixa para esses antiprofissionais de lado. Eu sempre falo, são torcedores travestidos de jornalistas. Só para completar esse assunto rapidinho, que continue assim, né? Porque o Corinthians empata 0-0 com a Ferroviária, dentro de casa, e tá tudo bem, o Paulinho arrebenta, o Renato Augusto vai bem, tá tudo ótimo, que continue assim, tá tudo ótimo, continue empatando, a gente vai continuando vencendo, e tá ótimo. Também concordo. Quanto mais que falem que falem da gente, né? Isso é um sinal de que a gente tá bem, tá incomodando. Eu acho isso de uma certa forma positivo. Por outro lado, a gente avalia como tão maus profissionais no mercado. Mas a bola é tua aí, Brunão.
Bom, exatamente. Bom, agora nós vamos falar aqui sobre o Endrick, tá? Alguns clubes da Europa já querem o Endrick, né? Eu vi que Milan, Barcelona, Milan e Bayern de Munique já querem ele, e também alguns outros, né? Já querem o Endrick. E eu gostaria de saber, porque o Endrick, na verdade, ele pode ir para o Mundial, né? Segundo a FIFA, permite que o Palmeiras escreva um jogador da idade dele para o Mundial. O que ele não pode é assinar no Brasil com um time, qualquer equipe, né? No Brasil, no futebol brasileiro, antes de completar 16 anos, que ele completa em julho. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: o que vocês estão achando disso? Porque o Endrick, ele é um grande talento, é uma promessa, né? E tão cedo já querem ele. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, com o seu pelo Marcelo. Marcelo, o que você acha disso? Você acha que o Palmeiras, no momento, vai esperar ele se destacar, vai segurar? Né? Se ele se destacar, o Palmeiras tem que segurar ele, não tem que segurar. Vão oferecer muito dinheiro se ele se destacar. O que você acha disso? Segura ou não? Como é que você vê essa relação dele com os clubes europeus? Olha, para falar a verdade, o que está me preocupando de fato é quanto o Palmeiras vai ter sobre o Endrick. O Palmeiras não tem contrato com o Endrick. O contrato profissional ele é fechado aos 16 anos. Uma grande preocupação minha é que ele acabou caindo na mão do Wagner Ribeiro. Mesmo que já foi até do Neymar, de outros jogadores famosos, e é um cara bastante ganancioso. Eu não estou muito contente com o cenário que o Endrick está. O Palmeiras vem fazendo a parte dele, o pai dele parece ser um homem de bem, grato ao Palmeiras, então, nesse aspecto, é o ponto positivo. Do outro lado, há muita gente na cola dele, ele já não é mais aquele menininho inocente que a gente vê lá com 11, 12, ele já tem os traços de alguém ambicioso, mas assim, parece ser uma boa pessoa e tem uma boa família. E eu acho que o pai vai fazer valer essa imagem, diferentemente do que aconteceu do Neymar, onde deram um golpe no Santos, deram um golpe no Fisco, e toda aquela história horrorosa que a gente acompanhou. Então, meu grande medo vai haver assinatura de contrato em julho. E nessa divisão, quanto vai ficar para o Wagner Ribeiro, quanto vai ficar para o Endrick e quanto vai ficar para o Palmeiras. Essa é a primeira batalha do Palmeiras. Acho que o Palmeiras não tem por que temer os times europeus. A não ser que eles usem os times europeus para fazer chantagem nessa divisão. O Real Madrid é o principal favorito, falou-se de Barcelona, outros times, mas eu de fato não acho que esse seja o tema do momento. Assim, para onde ele vai? Acho que a grande luta do Palmeiras é profissionalizar e ter direitos federativos sobre o jogador. Hoje, o Palmeiras embolsaria 20 milhões e mais uma futura. Se alguém roubar o Endrick do Palmeiras, o Palmeiras tem direito a 20 milhões de reais e mais o dinheiro de uma futura transferência, que está na faixa lá dos 5%. Enfim, para um garoto que pode, se for vendido a 80 milhões, 100 milhões de euros, pode valer mais do que valer um Botafogo, do que valer o Cruzeiro, né? Mais do que valer um clube hoje no Brasil. Precisa ficar muito atento, porque a gente não está falando de pouca coisa. Perfeitamente, concordo com você, Marcelo. Boa análise. E você, Daniel, o que você acha? Cara, eu acho que o Endrick, né, 15 anos é complicado, né, porque 15 anos ele não pode jogar nem o Paulista. Né? Então, como ele só faz em julho, ele não poderia nem chegar em fases finais de Campeonato Paulista. É complicado, né, porque o Campeonato Paulista só permite jogadores acima de 16 anos, com 1 ano de clube, enfim, nessa lista B. Né? Então, a gente só vai ver o Endrick jogando se o Abel Ferreira quiser colocar ele para jogar em Campeonato Brasileiro, se quiser colocar em Libertadores, coisa que eu acho difícil, porque nem para o Mundial o Abel já deixou claro que não vai levar. Não vai levar para o Mundial, por mais que a FIFA permita, não vai levar. A gente conversou isso na live de segunda, se eu não me engano, né, falando que se fosse para levar, levava ele de férias. Deixava claro para ele que ele não iria jogar, que ele não iria entrar em campo, não deixa essa expectativa no moleque, mas leva ele para sentir, para sair do Brasil, para ir para o Emirados Árabes, participar do grupo. O problema é que participar do grupo também, às vezes, nem sei se seria vantajoso para ele, né? O profissional, os caras concentrados e ele lá todo, né, meio perdido.
fenômeno, passou por essa experiência numa Copa do Mundo, onde ele foi para assistir, junto com o Zagallo e o Parreira. Levaram ele, porque já sabiam que ele era o monstro que foi, e acabou lá para ganhar experiência, porque sabia que um dia ele seria titular da seleção brasileira. Eu acho válido. Pega lá o Hendrick, põe debaixo do braço, mostra a importância dele para a família, a consideração que o Palmeiras tem com ele. Acho fundamental seria essa hipótese aí, mas não vai ser feito. É válido, mas é difícil, né? O Abel já pontuou bem clara ali a posição dele quanto a isso. E quanto às propostas, ofertas e burbúrios europeus sobre o Hendrick, eu acho também que não devemos nos preocupar no momento. Acho que nenhum clube europeu vai fazer a loucura de pagar 200, 100, 180, 150 milhões pelo Hendrick para um jogador de 15 anos, né? Que jogou a Copinha, jogou muito bem, né? Se mostrou um jogador, um atacante ágil, que sabe se posicionar, que sabe muita coisa, mas ele ainda é jovem, nunca jogou pelo profissional, não tem nem contrato pelo profissional. Acho que o Palmeiras não tem que se preocupar. O Marcelão pontuou muito bem nessa questão de, em julho, um contrato, usarem como chantagem. Usarem como chantagem essa questão de o clube europeu tá ali, né, falando no ouvido do Hendrick, tá preparando uma oferta e tudo mais, e ficar um pouco mais para eles e tudo mais, o Palmeiras ir cedendo. É um risco que o Palmeiras pode correr, mas aí seria em julho. O Palmeiras acho que deve ir conversando, né? A gente tem cerca aí de 6 meses até julho, até um pouco menos, mas enfim, cerca de 6 meses, vamos botar. O Marcelão falou, o pai dele parece ser um cara de bem, grato ao Palmeiras, grato a todo mundo ali dentro do Palmeiras. Esse empresário dele, Marcelão? O Wagner Ribeiro, famosaço. Não conheço muito bem, assim, de peripécias que ele já deve ter aprontado e tudo mais. Só que... É um empresário agressivo, viu, Daniel? É agressivo no mercado. Exato. Do André Cury, um pouco menos. O André Cury o André Cury dominou o mercado, né? O Wagner Ribeiro, ele tem muita ascensão dentro do Real Madrid, do Barcelona, um cara... É um dos top dos empresários brasileiros. Então, acho que o Hendrick tem que se blindar quanto a isso, né? Principalmente ele, o Palmeiras, óbvio que deve ajudar, mas eu acho que o Hendrick tem que ter a cabeça firme e usar o Palmeiras mesmo para isso, usar a psicóloga do Palmeiras, usar a sede do Palmeiras para ter esse aporte, esse suporte para ele aguentar. É 15 anos, cara, é muito pouca idade assim, por mais que o Marcelão tenha falado que a gente não vê ele mais com 11, com 12 anos, que a gente vê em vídeo que lançam aí na TV Palmeiras, nos Instagrams e tudo mais, dele fazendo golzinho, baixinho, pequenininho. Não é mais esse menino, mas ainda continua sendo um moleque, um garoto que ainda tem muito para crescer, tem que assinar um contrato profissional e tem que estrear pelo profissional, tem que fazer, não o seu nome no Palmeiras, mas jogar pelo Palmeiras pelo menos. Então acho que quanto a esse assédio dos clubes europeus, o Palmeiras deve ficar mais tranquilo. Agora, tem que cuidar desse moleque, tem que cuidar da cabeça dele. Ele ganhou muita fama, de repente. A gente, no começo de janeiro, não sabia quem era Hendrick. No final de janeiro, a gente está falando que o Hendrick é o 9 do Mundial. Né? Imagina isso na cabeça dele. Então, a gente tem que cuidar dele, a torcida também tem que ter não só paciência, até porque a gente, como eu falei, a gente só deve ver o Hendrick lá para maio, para talvez junho. Então, torcida, Palmeiras, próprio Hendrick vão ter que ter paciência aí para esse moleque engrenar de vez. Né? A gente já viu diversos craques no Brasil inteiro que eram craques mesmo, bateram recordes e jogaram muito bem, até mesmo esse campeonato aí, a Copinha, e no final não renderam. Então a gente tem que ter paciência, calma e torcer. Vamos dar aí boa sorte pro Hendrick. Perfeitamente, é verdade. Ele já é um talento, né? É que a gente não tem garantia de fato se ele vai continuar assim, né? Quando ele puder atuar no profissional. Mas a tendência é que ele continue, né? A tendência é essa, e ele tem tudo para brilhar, eu acho. O Abel mesmo já falou que não vai levar para o Mundial, né? Para ele jogar. Mas é isso, ele tem tudo aí para se destacar, e o Palmeiras tem campeonatos difíceis esse ano, né? O julho já é mais ou menos meio de temporada, né? Julho, então vamos ver se ele continuar assim. A tendência é que ele já vá para o Brasileiro, né? Libertadores, se o Palmeiras se classificar, enfim.
né? Ele já joga em todos os campeonatos. Mas vamos ver, eu acho bom a gente não também, a gente criar expectativa, tudo bem que você falou dele, mas a gente não quer tanta expectativa, né? A gente já não colocar todas as fichas no Endrick. É uma promessa, é um talento, mas ainda não virou, certo? Ainda não vingou tudo, não vingou, né? Então a gente tem que tratar o momento. O momento é muito bom, mas a gente tem que ser realista com isso. E agora eu vou falar um pouco sobre o Endrick. Só para pontuar, finalizar essa questão do Endrick, a gente conversou também na live de segunda, para as pessoas que querem ver o Endrick, sei lá, no Mundial, no profissional, o Endrick não completou um jogo da Copinha, não jogou 90 minutos até hoje. O Marcelão, se eu não me engano, falou isso na live de segunda junto com o Rafael, de que o plano é ele jogar 20 minutos. Afinal, acho que ele até jogou, foi o jogo que ele mais jogou, né? Ele deve ter jogado 60 minutos, ele saiu por volta ali dos 60. Dois jogos só que ele completou mais de um tempo. Mas o planejamento para ele era jogar durante a Copinha 25 minutos, porque ele não tem condição física ainda para jogar os 90 minutos. E contra o Santos, o jogador é tão visado que contra o Santos ele já deve ter recebido, eu não contei, 2 cotoveladas na cara, não sei quantas faltas. E ele não tem medo, ele vai dar lambreta, ele vai... O zagueiro do Santos lá gigantesco, aquele Derek que acho que foi até expulso, ele vai para cima mesmo, então... Sabe, tem que cuidar do moleque também, cara. É complicado. É uma joia, lapidar e zelar, guardar. É bem isso mesmo. Exatamente. E agora eu queria falar só um pouco, né, continuando essa questão, como vocês veem o Endrick no profissional, né? Que não falei, a partir de julho já pode assinar. Então, como é que vocês veem? Vocês acham que, comparando, por exemplo, o futebol profissional do Palmeiras hoje com o futebol da Copinha, é diferente, né? É outra questão, né? Uma questão diferente. Como é que vocês veem? Vocês acham que o Endrick vai demorar para se adaptar ao profissional? Porque, que não falei, na Copinha se joga um jogo, um tipo de jogo, certo? Com características. Quando você vai para o profissional, você vai ter outro tipo de jogo, outras características. Como é que vocês veem o Endrick no profissional, né? Essa mudança, ele vai se adaptar rápido? Como é que você vê, Marcelo? Cara, eu não vejo que ele vá ter dificuldade. O talento dele é muito acima da média. Para você ter ideia, ele quase fez um gol de bicicleta em cima do Gustavo Gomes, no treino. Ele não tem medo. A desvantagem dele é só física, porque ele tem 15 anos. Ainda assim, ele é muito forte, é muito veloz. A velocidade dele é incomum. Ele chuta forte de qualquer lugar do campo. E habilidade, visão de gol... É uma coisa, assim, muito diferenciada. Concordo com o que o Silvio Saad falou, que eu já vi também vários jogadores aparecerem como estrela e depois desaparecerem. Mas o quanto esse menino joga de bola é daquele gênero extra classe, sabe? Tá em outro nível. E o que pode tirar ele do sucesso é só a cabeça e as más influências. Perfeitamente. E você, Daniel, o que você está achando? O que você acha disso? Como é que você vê essa questão do profissional do Endrick? Só tirando uma dúvida aqui, ele pode jogar no profissional sem ter o contrato, não, né? Tipo, antes pode. Tanto é que ele poderia jogar o Mundial. Ele não pode jogar o Paulista porque aconteceu uma situação no Paulista. Não sei se vocês lembram. Quando houve aquela briga do Paulistinha, o Palmeiras ameaçou jogar com um time sub-15. E para preservar os patrocinadores e não os clubes, já que o Campeonato Paulista é um dos campeonatos que mais paga em toda a América Latina. Para você ter ideia, o campeão, o vice, recebe na faixa de 30 milhões. E vem diminuindo 1 milhão, 2 milhões por colocação. Então a premiação é altíssima, cara, é altíssima. São muito mais do que 100 milhões de prêmios que a Federação Paulista paga aos inscritos. E aí eu acho justo que o Palmeiras, seja lá quem for, jogue com o time titular. E esse regulamento é feito para que respeitem quem patrocina o evento. Então, nessa parte, eu não estou com o Palmeiras, eu estou com a Federação Paulista de Futebol, mesmo sabendo que a gente foi prejudicado, lesado e etc. Mas são coisas que você tem que resolver nos bastidores. Nesse caso, para mim, o Gagliotti foi muito fraco, se submeteu às condições da federação e não fez valer
a camisa do Palmeiras, a força política que o Palmeiras tem em qualquer lugar. Exato, né? Foi a criação dessa tal lista B aí, que o Palmeiras pode inscrever em números limitados, só que tem que ser com 16 anos, pelo menos um ano de clube, e no jogo só pode ter 7 ao mesmo tempo, dessa lista. Então, é complicado, né? Então, o Endrick poderia jogar o Campeonato Paulista, mas, enfim, o profissional do Endrick vai depender muito do Abel Ferreira. É o que eu falei na minha outra fala. Como ele vamos supor que ele joga em julho mesmo, que ele venha jogar em maio. Não vamos botar nem em julho, vamos botar maio. Em maio, o Palmeiras está iniciando a Libertadores, ali, acho que iniciando o Campeonato Brasileiro também, se eu não me engano, em maio, né? Porque o Campeonato Paulista acaba em abril. Em maio a gente pode considerar o início do Campeonato Brasileiro. Ali a Copa do Brasil, como a gente está na Libertadores, a gente entra só na terceira fase, né? Agora não é mais a oitavas, é a terceira fase. A gente deve começar em junho. Ele vai começar a pegar os campeonatos no começo, é onde ele consegue jogar, né? Não só por conta do preparo físico dele. O Marcelão pontou bem de que ele não tem medo, deu bicicleta no treino, em cima do Gustavo Gomes, do Luan e tudo mais. Mas assim, depende muito do Abel, e eu acho que o Abel não tem esse perfil de jogar o cara logo de começo assim, pronto, assinou um contrato, tá pronto, treinou com o profissional, vai para jogo, vai para um Campeonato Brasileiro, vai para a estreia do Campeonato Brasileiro. Acho que o Abel não é o perfil do Abel. Por mais que ele tenha sido contratado com esse perfil de lançar a base, eu acho que ele vai lançando aos poucos. Ele trabalha com a base com muito de conversa, eu acho. Porque de lançar mesmo, a gente já até conversou aqui, né, Marcelo? Eu não lembro do Abel Ferreira estrear um cria da academia. Quando os crias começaram a jogar, o Abel estava de férias, que foi no Campeonato Paulista, foi na última. Subiu o Giovani, subiu o Henry, subiu o Vanderlan, subiu Fabinho e subiu o Pedro Bicalho. Jogaram na mão dele, foi na mão dele que jogaram alguns no Campeonato Paulista e outros no final do Brasileirão. Mas, assim, efetivar um jogador não aconteceu, de efetivar. No final do Brasileirão ele já estava de férias, né? Mas foi mais uma circunstância de férias mesmo que o Palmeiras deu, mas no Campeonato Paulista bem lembrado, de que ele colocou o Giovani para jogar mesmo. O Garcia, se não me engano, também jogou um pouco com ele. Jogou, mas já tinha jogado. Tanto o Gabriel Silva como o Garcia já tinham tido oportunidades anteriores, com o próprio Luxemburgo. Mas é o que eu falo, acho que vai depender muito do Abel e do momento que o Palmeiras vai estar vivendo. Vamos supor em maio, né? Vamos supor que vai estar jogando o Campeonato Paulista ainda, mas em maio, Wagner Ribeiro perigoso, a gente conversou, né? Dele. É bem isso mesmo. O Juliano mandou aqui no chat, ele está falando bastante para ajudar a gente aqui. Ele falou que o Wagner Love foi revelado pelo Palmeiras também e jogou uma copinha. Se eu não me engano, o Wagner Love que levou o Palmeiras para a final, mas ele jogou a copinha de 2003, se eu não me engano, pelo Palmeiras, e foi a última vez que o Palmeiras... Eu coloquei até um vídeo no nosso grupo. Palmeiras, por incrível que pareça, de 2000 e alguma coisa, acho que é de 2002 ou 2003, o Palmeiras revelou, é um dos times que mais revelou jogadores. Wagner Love, Gabriel Jesus e Endrick. Foram os três, mais revelou não, estou errado. Foi o que foi eleito como melhor da copinha. 3 jogadores. O São Paulo tem 3 ou tem 4, e aí os outros têm menos que o Palmeiras. Olha que incrível, cara. Dessa eu não sabia. Até... Abração, Juliano! Legal. O Juliano tá bem aqui falando no chat, falou dessa que eu lembrei, né, que em 2003 foi tinha sido a última vez que o Palmeiras tinha chegado à final da Copinha. Não tinha conquistado, obviamente. Agora em 2022 chegou e conquistou com o Endrick, né? Melhor craque, gol mais bonito, o cara ganhou tudo na Copinha. E o Daniel vai entrevistar na terça-feira o Juliano. A mãe dele vai ter mais um convidado nessa live aí para ser entrevistada pelo Daniel. Então, abração, Juliano. Muito bom. Boa sorte. Pode mandar aí, Bruno. Exatamente, porque o ritmo, né? Quando você joga um profissional, tudo muda, né? O tempo de bola, né, a parte física, o jogo muda, né? Não é o mesmo tipo de jogo do sub-20. Mas como ele é muito bom, né, como ele já é forte, de qualidade dele muito bom, com muita visão de jogo, acho que a tendência é ele não demorar nada para se adaptar. Né? A diferença é ele já começar jogando bem. Né? E o Palmeiras precisa de um jogador do nível dele, inclusive, da visão de jogo dele também, né?
por exemplo, aquele gol de bicicleta que ele fez, aquele gol foi incrível, né? Aquele gol já demonstra, né, a visão de jogo dele, né? O tempo de bola dele é sensacional, né? Fazer os gols. Ele não jogou, né? Que você falou, jogou pouco por jogo na Copinha, né? Não teve nenhum jogo que ele jogou por exemplo, 90 minutos. Mas você vê que com pouco tempo de jogo, né? Por partida, ele já foi muito bem. Ele foi artilheiro do Palmeiras. Ele joga pouco, mas foi artilheiro do Palmeiras na Copinha. Foi uns 7 jogos, 6 gols. O Gabriel Silva, que é titular, jogava 90 minutos, jogava todos os jogos, fez menos gols que ele. A gente vê que apesar que o Gabriel Silva foi artilheiro do Brasileirão no Sub-20, disparado na frente. O Gabriel Silva tem problema emocional, cara. Ele treme quando a torcida tá perto, quando tem televisão, porque ele é um bom jogador, mas tem que superar isso. Fez 2 gols na final, um golaço de falta, o outro posicionando muito bem ali de cabeça. Um baita cruzamento do Vanderlan, de passagem, né? Falando aqui como o Neto. Vanderlan cruzando aí, deu 2 assistências na final. Gostei do Vanderlan, viu? Vanderlan na esquerda, o Garcia na direita. O problema do Garcia é que ele é fraco ainda, né? Mas é difícil falar um jogador que não é bom. Vocês perceberam, Bruno? É Sim. Muito difícil. Cara, o zagueiro já subiu, já vai estar treinando com um profissional, me fugiu o nome dele agora. Joga demais, cara. Até o Ian, que entrou no lugar do Vanderlan, é um lateral grande, tem porte de zagueiro, cara. Tem muita habilidade, cara. Dribla fácil. Ó, não dá para você falar jogador é ruim, naqueles moleques da base. Eu estava ouvindo na Transamérica hoje o André Galvão dizendo: pode ser que nem todos os jogadores do Palmeiras se tornem grandes jogadores desse time da base, mas com certeza, de todo time que jogou a Copinha, se não todos, pelo menos 15 vão ser jogadores profissionais, se não no Palmeiras, em outro clube. Tamanho é o nível dessa molecada. E o bom trabalho que o João Paulo Sampaio, o Cícero, todo o pessoal da base fez com essa galera. Realmente. Perfeitamente. Inclusive, falando do Gabriel Silva, né? O Gabriel Silva, eu gostei do jogo que ele fez na final, né? Ele fez um bom jogo, marcou 2 gols. Ele jogou de meia, né? E muitos aqui criticam o Gabriel Silva, né? Que ele não teve... no profissional, ele não vinha rendendo, né? Teve várias oportunidades no profissional, não foi bem. Mas eu achei que na Copinha ele deu uma evoluída. O que vocês acharam? Principalmente esse jogo final aí, que ele foi muito bem. O futebol dele melhorou um pouco, né? Dessa Copinha. Cara, Marcelão, se quiser falar, pode falar primeiro, Marcelo. Não, manda bala, você já tá com a bola? Não, é porque não acho que tenha melhorado, né? O Marcelão citou aí que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e tudo mais, só que em diversos jogos da Copinha ele mandou mal, assim, perdia chances, se precipitava em alguns momentos. Ele, assim, na verdade, ó, eu vou até entender o que você tá falando, Daniel. Ele vai bem, ele lembra muito o Rony até. Ele vai bem e tal, quando chega na hora de finalizar, ele treme, amigo, ele treme. E eu falo para você, ele tem mais categoria que o Rony com a bola no pé. O que pega é o emocional que ele treme. O Rony, ele não tem jeito, ele não tem o tino de matador. O Gabriel Silva tem, ele tem qualidade de matador. Só que chegou na cara do gol, ele amarela, não tem a frieza. Pega fogo. Aquela frieza decisiva que todo centroavante matador precisa ter. Habilidade, qualidade, ele tem. Então, o Silvio falou que ele é bom jogador. Bom jogador, Gabriel Silva. Ninguém tá falando que ele não é bom jogador. A gente tá falando que ele tem alguns problemas, né, na hora de finalizar, na hora de tomar uma decisão. São alguns problemas que são ajustáveis, né? Mas o problema é que a gente espera ali, principalmente no centroavante, né? A gente deposita algumas emoções, expectativas, principalmente na base. Então fica complicado. Não tem como julgar também, né? O Gabriel Silva por conta da torcida que deposita uma expectativa muito grande. Gente, eu posso meter o bedelho aqui, ó. O Juliano colocou uma coisa super pertinente, cara. É só um segundo, galera. O que vocês acharam dessa camisa nova do Palmeiras? Fala pra mim, Bruno. O que você achou dessa camisa verde com uma palmeira desenhada? Eu achei bonita. Você gostou? Tá vendo? Gostei. Gosto é uma coisa muito pessoal, cara. Muito pessoal. Eu gosto muito da camisa que tá com o Daniel. Não gosto dessa daqui. 2020. Eu acho ela básica. Não tenho paixão nenhuma por essa camisa. Agora, eu tenho uma dessa e eu acho essa camisa que você está usando lindíssima. Agora,
essa camisa da Palmeiras, cara, eu falei assim, falta muita criatividade, né? Tem tanta camisa maravilhosa. Toda vez que vem a camisa da Puma, eu fico esperando aqueles modelos que eram feitos pelos torcedores, que eram imaginados que faríamos no Palmeiras. Mas eu acho que quem decide, a Puma dá as opções para o Palmeiras, e aí pessoas conservadoras que estão por trás falam, não, essa é muito arrojada, pega essa daí mesmo, porque não tem nada cara, na camisa, cara. E fora a quantidade de Crefisa, né, Ó, a brincadeira do Juliano aqui, ó. Por isso que eu coloquei, cara. Não dá. Mas assim. Acho que faltou criatividade mesmo. Agora, a camisa verde é sempre linda, é o que o Bruno falou. Camisa basta ser verde, que ela já é linda, né? Mas para mim faltou muito dessa vez. Ficou parecida no quadradinhos. Me fala para mim, o que quer dizer esses quadradinhos? Não me diz nada. Parece uma bandeira de Fórmula 1 ali na hora da chegada. E deixa para lá. Mas ficou bem parecida com a camisa de 2019, da Puma também, né? A única diferença é que não tinha umas palmeirinhas atrás, tudo. Não, e a gola em V, né? Essa gola é em V e a outra era a gola careca, né? Era uma outra gola. Pelo amor de Deus, né? Quer falar de moda agora, gola. É a diferença, né? E fora, cheio de Crefisa, hein, cara? Crefisa, fã, né? Chega a um ponto que parece que é mais importante que o Palmeiras. No Mundial, talvez a gente dar uma agitada, né? Não, no Mundial talvez a gente veja sem a Crefisa, né? Porque o Palmeiras jogou com essa aqui no Mundial e jogou só com uma Crefisa, né? Não tinha na bunda, não tinha. Não pode, a FIFA não permite esse circo. Então a gente deve ver ela mais limpa, assim. Deve ser bonita. Eu não tenho uma camisa do Palmeiras que eu tenho achado feia em toda a minha vida. Todas elas. Dizem que o amor é cego, Brunão. O amor é cego. Não é que ela é feia. A gente não está falando dela feia. É que a gente espera mais. O certo de nós é você, Bruno. Você falou bem. Tem criatividade, mas não é feia. É só ser verde que é bonita. Né? Tá valendo. E justamente que você fala. Agora, eu gostaria de trazer um tema. Né? Como é que vocês estão vendo o Palmeiras aí para o Mundial? Né? O Palmeiras que não contratou nenhum 9 aí, né? Que nem a Lila não contratou nenhum 9 que era esperado pelo Palmeiras, né? Nenhum medalhão. O Palmeiras trouxe reforços aí, né? Reforçou com bons nomes, né? Mas nenhum medalhão. E nós vamos pôr esse time para o Mundial, né? Que será disputado em breve. Eu gostaria de saber a expectativa. Como é que está a expectativa de vocês? Né? Porque o Palmeiras vai enfrentar na semifinal ou o Monterrey ou o Al-Ahly. Eu acredito que é um jogo difícil, sendo qualquer um deles. Não é moleza, não, você pegar o time, né, assim, né? Tanto é que no Mundial passado o Palmeiras pegou o Tigres e logo já perdeu, né? E eu gostaria de saber de vocês. Começando com você, Marcelo, qual é a sua expectativa para o Mundial? Como é que você vê os adversários do Palmeiras? Como é que você vê o Monterrey, o Al-Ahly? Como é que você vê o próprio Chelsea? Como é que você vê esses times para essa disputa? Vou falar para você. Vocês sabem o quanto eu sou otimista e quanto eu briguei com quase todo o nosso chat aqui. Eu cravava, Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Falava que o Palmeiras não ia ser campeão brasileiro porque sabia que o Abel, mesmo lá, quando nós estávamos 10 jogos invicto e tal, eu falava que a gente não ia ser campeão brasileiro, mas seria campeão da Libertadores. Apoiava o Abel 100%, contra tudo, contra todos somos um, mas eu não estou otimista para o Mundial. Meu otimismo passa, sabe pelo quê? Vou torcer para o Michael. Eu quero que o Michael, pelo Al-Ahly, faça todos os gols que ele não fez contra nós pelo Flamengo e ele faça com o Monterrey. Monterrey, graças a Deus, graças a Deus não, gente. O jogador do Monterrey se machucou, um dos principais jogadores do Monterrey se machucou e não vai poder jogar o Mundial. Isso, para mim, é um alento, porque eles têm 8 jogadores convocáveis, né, jogadores em nível de seleção, e é um grande time. Hoje é o time do momento lá, superando Tigres, etc. Apesar de eles não estarem bem, por estarem focados já, com a cabeça voltada para o Mundial, as contratações foram feitas até contratações de empréstimo temporário, com valores absurdos. Então, eu falo para você, eu não consigo pensar no Chelsea sem pensar no Monterrey. Vou falar com toda a humildade do mundo. O Monterrey hoje é um time melhor que o Palmeiras. Isso pode custar o que for. Eu tenho que ser sincero com o torcedor palmeirense.
E, para mim, o grande diferencial do Palmeiras chama Abel Ferreira. Eu tenho certeza que o Abel Ferreira está estudando o nosso adversário e vai tirar um coelho da cartola, como tirou contra o Atlético Mineiro, como tirou contra o Flamengo, e nos fez ser tricampeão da Libertadores. Para o Palmeiras passar pelo Monterrey, muito passa pela mente, pela capacidade técnica, criativa do Abel Ferreira. O grande nome do Palmeiras nesse Mundial, visto que o Palmeiras não se reforçou como nós esperávamos, não veio aquele 10 criativo, não veio aquele 9 matador que a torcida clamou, não veio aquele ala direito para dar a mesma força que tem o lado esquerdo e para o lado direito. Enfim, eu acho o Palmeiras um pouco desequilibrado em algumas posições, até por isso que ele coloca o Gomes do lado direito, o Luan do lado esquerdo. Enfim, essas coisas vão ser compensadas, gente. E só tem um nome que pode resolver essa solução, óbvio. O elenco é muito importante, a união que o Abel fez em torno do elenco é fundamental, mas tudo passa pelo Abel Ferreira. Esse cara é o que vai dar para a gente o bimundial. E você, Daniel, como é que você está vendo a expectativa do Palmeiras no Mundial? Quem você prefere enfrentar na semifinal? Monterrey ou Al-Ahly? Como é que você vê o Chelsea aí, que pode ser um adversário aí na final? Como é que você vê tudo isso? Eu até concordo com algumas coisas que o Marcelão falou, mas, diferentemente dele, eu tô com expectativa, sim, né? Pelo menos para chegar na final dessa vez. Né? A gente viu no ano passado o Palmeiras jogando também o Mundial, só que sem preparação. Né? Uma semana depois de vencer a Libertadores, a gente já estava embarcando para o Catar, para encarar um fuso horário maluco e jogar 2 dias depois. Não tinha preparação nenhuma, não tinha cabeça, não tinha ressaca, não tinha nada. Né? Tinha que jogar. E, assim, por mais que também havia expectativa para o Mundial e tudo mais, ali a gente sabia, né? O torcedor mais lúcido sabia que não ia dar muito certo. A gente enfrentou um grande time que é o Tigres, um time arrumado, né? Com o Tuca Ferretti lá e tudo mais, brasileiro também. Era difícil a missão do Palmeiras. E ainda mais passando e enfrentar um Bayern de Munique também era difícil. Agora, com toda essa preparação, né, voltando antes das férias, voltando dia 5 de janeiro ao invés de dia 12, com toda uma preparação no CT do Palmeiras todo decorado, com taça do Mundial e frase motivadora, pelas falas dos jogadores, eu via muito isso antes da final da Libertadores contra o Flamengo. Os jogadores dando entrevista, falando que estão focados, que estão preparados, né? Teve quase o mesmo tempo, né? Desde que a gente se classificou contra o Atlético Mineiro até a final, cerca de 2 meses. Desde que a gente venceu a final até o Mundial, vai dar 2 meses e meio, vai. Então acho que a preparação é o primordial, e a preparação passa muito pelo Abel Ferreira, e é aí que eu concordo com o Marcelão, que o principal, não é jogador, né? Mas o principal homem do Palmeiras no Mundial vai ser Abel Ferreira de novo, como foi na Libertadores, né? Pela falta de reforços e tudo mais. Por mais que ainda podem chegar reforços, né, pela essa mudança de data na inscrição do Mundial, o Palmeiras pode inscrever até dia 6, que é 48 horas antes da estreia. Pode chegar, é difícil. Mas a gente, né, o torcedor ali no final, no fundo, ainda tem uma esperançazinha de um 9 que chegue para arrebentar no Mundial. É difícil, mas no fundo, vamos tentar essa esperança. Então ainda tem essa luzinha no fim do túnel para um reforço. Como eu falei em algumas falas anteriores, acho que o time está fechado, por mais que chegue um camisa 9. Não joga, mas é bom ter no banco, né? A gente sabe. O time está fechado com o Zé Rafael, com o Gustavo Scarpa na esquerda. O que eu falei, tem que acontecer uma catástrofe para o Abel Ferreira mudar esse time. Né? Acho que ele estudou, tem um plano, sim, para passar tanto do Monterrey, tanto do Al-Ahly e chegar num Chelsea preparado para vencer. Você falou do Monterrey, que vem desfalcado, que tem 8 selecionáveis, perdeu o seu melhor jogador, né, um dos principais, vamos botar assim, jogadores por contusão, que, assim, tudo bem que continua sendo um time muito forte, continua achando que eles vão passar do Al-Ahly, mas o Bruno falou que, né, a gente perdeu para um time mexicano no ano passado, mas a gente perdeu para o Al-Ahly também no ano passado. Tudo bem que foi na disputa de terceiro lugar, já estava aquele jogo meio xoxo, mas a gente perdeu também. Não conseguiu fazer gol no time do Egito. Né? Então, tem que tomar cuidado. Não é que o Monterrey vai passar, a gente tem que tomar cuidado só com o Monterrey. O Al-Ahly também está ali. Se bobear, o Al-Ahly passa, a gente não pode achar que vai ser fácil e também já ir de salto alto. Né?
Então, tem que entrar focado, e acho que essa preparação que o Palmeiras está tendo, essa pré-temporada firme que o Palmeiras teve, treinando em 2 períodos, fazendo jogos treinos e tudo mais, e esses jogos, os primeiros jogos do Campeonato Paulista, dando uma essa animada nos jogadores do Palmeiras, não só na torcida, mas também nos jogadores vencendo, fazendo gol, todo mundo fazendo gol, né? O zagueiro, o Luan, o Murilo, o Zé Rafael, o Dudu, faltou do Veiga ainda para dar essa animada. Acho que eles chegam animados, chegam preparados, né? Eu estou usando bastante a palavra preparados, essa preparação, porque eu acho que é o principal. O principal é o Abel Ferreira, junto com essa preparação que o Palmeiras vem tendo, principalmente em janeiro, para em fevereiro já chegar lá. E vale detalhar também que o Palmeiras deve viajar dia 2. Então, até dia 8, cerca de 6 dias ali, o Palmeiras tem dias sim para se acostumar com o fuso horário. A gente sabe que nem para todos é difícil, né? Quando eu viajei, não foi difícil para mim se acostumar com o fuso horário, mas tem pessoas que os corpos são diferentes e tudo mais. A gente sabe que é difícil. Então, quando a gente viajou no ano passado para o Catar, 2 dias depois a gente já estava jogando. Então, os jogadores que iam dormir de noite, de dia, não estavam entendendo nada. Agora tem um tempinho para preparar, para treinar, para acostumar com o calor, que se bem que nessa época não é tão calor, mas vão chegar lá preparados para fazer um bom Mundial. Se vai chegar na final, se vai vencer, são outros 500, mas para fazer um bom Mundial, acredito. Eu vi que o Murilo ontem tinha se machucado na partida, não foi confirmada nenhuma lesão grave. Isso é uma boa notícia, cara. Eu me surpreendi com o Murilo ontem, né? Boa notícia, boa notícia. Eu acho que da lista é ele que vai, né? Acho que o Kusevich deve ficar de fora, porque são 23 nomes, né? É muito estranho essa questão do Kusevich, né? Ele é chamado para a seleção chilena e não joga com o Abel. Essa era uma coisa para ser amigo do Abel, sentar com ele tomando uma cerveja e perguntar: Abel, vai, abre o jogo, conta para nós o que está acontecendo de errado com um cara que é tão valioso. O Kusevich é um jogador caro, né? Caro para o Palmeiras. Enfim, ninguém nunca vai saber a verdadeira razão do Kusevich não estar jogando. Para todo mundo é deficiência técnica. E o Murilo até aparentemente ganhou a vaga do Luan, né? Tudo bem que ontem foi, talvez o Abel queria estrear ele, não sei, mas o do Renan, eu falei Luan? Perdão. Mas é o Renan. O Renan ia entrar, ele trocou pelo Jailson. Colocou o Jailson de zagueiro. Então, que foi outra surpresa, né, cara? Ele engole, né? Ele é grande, tem umas pernas longas, ele engole o atacante. Maravilhosa atuação dele ontem. Confesso que, assim, no Grêmio ele não era o meu jogador preferido. Ele jogou lá em 2018, quando o Grêmio... Ele fez gol contra o River até. E ele não é de fazer gol, né? Quando o Grêmio e o Palmeiras estavam na semifinal, né? O Palmeiras contra o Boca e o Grêmio contra o River. Ele que fez o gol lá no Monumental, depois o Grêmio acabou sendo eliminado, óbvio, mas ele que fez o gol lá de cabeça e tudo mais. Então, sim, acho que pode ajudar sim o Palmeiras, né? E ele jogava no Fenerbahçe, se não me engano. Ele jogava na Turquia, enfim. E aí na transmissão falaram, né, que ele jogou de zagueiro lá, sim, então tem essa função aí, como tinha o Danilo Barbosa, por exemplo, mas acho que... Às vezes o próprio Felipe Melo, né, jogou de terceiro zagueiro. Exato. Talvez seja essa sacada que eles vão acabar usando. Exato. Pode ser uma surpresa boa aí o Jailson, acredito. Para a temporada, não para o Mundial, mas para a temporada. E falando... em Mundial, que nem eu falei, o Palmeiras no ano passado teve muito pouco tempo de preparação. O Palmeiras foi campeão contra o Santos no dia 30 e depois ele viajou 7 dias depois, né, para jogar o Mundial. Claro, enfrentou uma equipe qualificada que foi o Tigres, né, mas não teve tempo. Eu achei muito injusto isso, né, fazer isso com o Palmeiras, né. Agora o Palmeiras vai ter mais tempo de preparação. Vamos ver como o time vai se desempenhar. Eu acredito que o Palmeiras deve ir melhor, certo? Acredito que deve ter um desempenho melhor, sim, por essa questão chave que é o tempo de preparação. Mas são adversários difíceis, tem que ter noção que não tem moleza, não. Né? Qualquer um deles é um adversário difícil. Nós vamos ter que saber como é que o Abel vai armar o time para fazer essa partida semifinal. Mas a tendência é ser que o Palmeiras consiga um desempenho melhor, sim. Vamos... E esse elenco está fechado. Esse elenco é capaz, sim, de fazer um bom Mundial. O principal é eles estarem fechados com o Abel, né? E acho que isso eles estão, então... Compraram a ideia, né, cara? Eu acho que você colocou bem, né? Fechado com o Abel significa o seguinte: eu tenho um líder, um cara que faz um planejamento, tem
um autoconhecimento de futebol, autoconhecimento tático, e o que ele disser, nós vamos abraçar cegamente e vamos executar isso com o máximo de energia possível, cegamente. E o elenco faz isso. Quando você tem isso do elenco, você acaba tendo o resultado, né? E o Abel sabe o que está fazendo. Exato. O que ele fala acontece, né? A gente já teve inúmeros exemplos ali. Provas cabais. Na final da Libertadores, né? O primeiro gol é uma jogada treinada. Então, como não acreditar num cara que, né? Todos esses elogios aí que você falou, que entende de futebol, cara. Então, o que ele fala acontece, o cara vai. O pior cara, né? O cara que nem acreditava, ele vai falar, pô. E o mais legal, sabe o que é, Daniel? É que todas as coisas que ele foi categórico, falando que ia acontecer, havia muita gente que era opositor do Abel. As pessoas, às vezes, elas estão presas às suas próprias opiniões. E acabam nem torcendo pelo êxito do Palmeiras, mas pelo êxito da sua análise. E acabavam torcendo contra o Palmeiras. Eu acho que o Abel conseguiu superar esses torcedores e uniu até esses torcedores que faziam esse desserviço para o Palmeiras, né? Porque não gostar de um time reativo é uma coisa. Agora, não gostar de ser campeão com um cara que faz um planejamento e dá tudo certo é outra. Exatamente. E aí, esses torcedores aí que você até citou, se o Abel perde, vamos supor, um Campeonato Paulista, não vou nem falar o Mundial, perde um Campeonato Paulista de novo numa final, vão xingar ele de novo, ninguém liga que ele ganhou 2 Libertadores e tudo mais. Mas vai ser difícil agora, hein? Vai faltar repertório para essa gente agora. É difícil. E eu acho que até o Campeonato Paulista, sim, o Palmeiras está bem para ganhar. Eu não vejo. Talvez até o Red Bull Bragantino esteja melhor, mas óbvio que é o começo de temporada dos 4, dos 5 times, se a gente considerar o Bragantino. Mas assim, o Santos perdeu o Marinho agora, né, o Corinthians sempre tem aquela nhaca, tudo mais, enfim. É cedo para falar, mas o Campeonato Paulista também dá para chegar, viu? Se trabalharem, se quiserem, acho que o problema é se tiver a ressaca do Mundial, né? Aí, o que é melhor, né? O Mundial. Hoje eu acho que o Palmeiras está preparado para qualquer adversidade, cara. O Palmeiras está preparado para qualquer adversidade. Eu concordo. Eu também concordo que o Palmeiras hoje está preparado para qualquer campeonato que for disputar esse ano. O Palmeiras tem um time muito brigador, né? Então, qualquer campeonato que o Palmeiras jogar, acredito que o Palmeiras vai... A tendência é ganhar praticamente tudo, né? Claro que isso pode não acontecer, mas a chance do Palmeiras, por exemplo, ir bem em todos os campeonatos é altíssima, né? Pelo time que tem. E deve chegar esse 9 aí, né? Que todo mundo quer. Ele deve chegar e o Palmeiras vai se tornar um time ainda melhor aí, vai ficar um time fortíssimo. O Palmeiras está muito próximo de trazer esse 9, né, Bruno? Essa semana intensificaram as conversas com o Bayer Leverkusen. Ainda deram mais uma tentada lá no Tati Castellanos, porque fracassou a venda lá para a Fiorentina. E eu acho que falta mais essa convicção de que o Alário é o jogador, ou de que, porque assim, 12 milhões de euros vão ter que se pôr do bolso nessa faixa. Não adianta. Ou você tem essa consciência de que o 9 custa isso, e você vai ter que pagar. Não adianta eu chegar numa loja e quero falar assim, olha, eu quero o melhor uísque. Mas eu tenho R$10 no bolso para comprar o melhor uísque. Você não vai levar. Você tem que saber que um bom uísque vai custar na faixa de 150, 200 pau. Então você vai ter que pôr a mão no bolso e pagar. E isso que custa um 9 definidor hoje. Não tem nenhum 9 desse porte livre no mercado. Então a gente tem que entender. E ficar claro, cada vez que o Rony fica cara a cara com o goleiro, fica claro que a gente precisa desse jogador. O próprio Rony deve ter essa consciência, e eu acho que não é essa posição que ele quer jogar. Porque ele sabe a dificuldade que ele tem. Exatamente. O Rony, por exemplo, ele é um jogador que ele não é um jogador tão técnico, né? Na hora de definir, ele tem esses problemas, mas ele é um jogador muito que se posiciona bem, ele corre bastante. Ele é raçudo, ele se entrega, faz a marcação, ele volta. Cara, eu gosto muito do exemplo físico, espiritual do Rony, sabe? É o tipo de jogador que é esforçado, mas ele não é técnico. E a gente não pode, porque ele é muito esforçado, a gente falar, ele é fundamental porque ele compensa uma coisa com a outra.
Ele é importante para o elenco, mas se aparecer o 9 de fato, ou ele cai para a direita ou ele vai para o banco. Porque o 9 vai tomar o lugar dele, e o Abel tem essa consciência, e toda a torcida tem essa consciência, porque clama por esse jogador. Isso já é uma condição incontestável. Sim, um outro jogador que eu acho muito importante, né? Palmeiras é o Wesley. Né? O Wesley é um jogador que já fez a diferença várias vezes, né? Nesse tempo que ele está no Palmeiras. É um jogador muito técnico, muito habilidoso, né? Com uma visão de jogo muito boa. Acredito que ele deve ser mais utilizado, porque eu gosto muito do futebol do Wesley. Sou fã do futebol dele. Né? Ele tem muito talento, muita visão de jogo. É um cara que sempre, né, costuma fazer muitos gols. E jovem ainda. Mas eu acho que eu vou falar uma coisa para você. Até posso trazer essa discussão aí para a gente. Se a gente tivesse que vender hoje algum jogador, Palmeiras, por exemplo, está quase certo que 2 jogadores devem sair. Gustavo Gomes e Breno Lopes. Agora, se tivesse proposta para o Wesley, para o Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, não seriam jogadores que seriam vendáveis? Não falo todos, mas são jogadores, todos eles que valem, tirando os 2 que eu falei, né, que é o Gustavo Gomes e o Breno Lopes, que é mais ou menos encaminhado. Os demais, todos eles valem mais do que 100 milhões. O Abel colocou aquela história do CT, que a coisa mais importante para o Palmeiras hoje era construir o hotel, porque o hotel o Palmeiras poderia oferecer alojamento para os garotos. E eles ficariam mais seguros de ter essas condições. Os pais deixariam os filhos com mais segurança se pudessem ficar lá. Isso seria para ele uma situação fundamental. Custam 13 milhões. Segundo o discurso do Abel ontem, na entrevista coletiva, ele alega que para se fazer o CT, a Leila Pereira entende que é preciso vender um desses garotos para que a base forneça o dinheiro para a própria base. Uma teoria maluca, né? Uma vez que nós tivemos 103 milhões de superávit em outubro, né? De outubro, a contabilidade contando até dezembro. Tivemos a premiação da Libertadores, premiação da Crefisa pela conquista da Libertadores, a renovação do contrato com a Globo com 50 milhões a mais. Vamos jogar o Mundial, que não estava previsto. Vamos jogar a Recopa Sul-Americana. Todo esse dinheiro não tem 13 milhões para montar um hotel. Gente, eu não entendo. Sendo que no orçamento feito em outubro já estava previsto o pagamento de todas as dívidas, todas as contas. Ou seja, todo esse dinheiro que eu estou falando é um dinheiro novo. É um dinheiro que o Palmeiras não contava. E agora vem esse papo que para poder vender, para poder construir o hotel, é necessário vender um jogador. Isso está me cheirando que vão acabar vendendo o Giovani por um valor mais em conta. Estão falando de 73 milhões. Se eu tivesse que dar um palpite, esse é o pressentimento ruim que eu tenho. O Palmeiras recusou. Todos esses jogadores eu acho que são vendáveis. O Giovani eu não acho vendável. Por quê? O Giovani ainda pode demonstrar no profissional um talento superior ao do Wesley. Muito superior ao do Wesley. Então, é um jogador, e até por ser mais jovem, mais valioso que o Wesley. Então, eu venderia qualquer um desses nomes. O que eu menos tenho vontade de vender seria o Danilo. Mas, assim, eu venderia se esse fosse o preço para poder se construir o CT da forma que foi colocado ontem, que eu achei esse clamor. Não sei se vocês perceberam quantas vezes na entrevista o Abel citou a necessidade de se vender o jovem, que o Palmeiras tinha que ter um entendimento de vender o jovem, que ele queria o hotel. Gente, tem coisa por aí, escrevam. Exatamente. Bom, eu já falei aqui que todos os temas já, né, da nossa live, né, que foram colocados. Se vocês quiserem adicionar algum tema, Marcelo, Daniel, para a gente conversar, querem sugerir mais algum tema? Eu queria falar do Arthur Cabral. Gente, todo mundo foi pego de surpresa com a notícia da venda do Arthur Cabral, onde o Palmeiras teria direito sobre a mais-valia. O que é a mais-valia? O
Palmeiras vendeu por 4,5 milhões de euros a 5 milhões o Arthur Cabral para o Basel da Suíça. Da Suíça, exatamente. Suíça. E o Basel vendeu o jogador por 16 milhões de euros. A diferença entre 5 e 16 seria essa mais-valia, e dessa diferença o Palmeiras teria 30% desse lucro. Daria algo na casa de 21 milhões. Mas, estranhamente, lá por volta de novembro, por aí, o Palmeiras foi lá e fez um acerto escondido com o Basel. O que foi feito, na verdade? O Ceará, por ter sido formador do jogador e ter parte nos direitos federativos que o Palmeiras comprou do Ceará, né, foi dividido, ele entendia que ele tinha metade desses 50% dos 30%. Ou seja, o Palmeiras teria que dar lá 10 milhões e meio de reais para o Ceará. O que o Palmeiras fez? Abriu mão da mais-valia, fez um acordo e recebeu o dinheiro antecipado, puxando o tapete ou não dando qualquer possibilidade para o Ceará, no futuro, correr atrás desse valor. Olha, se o Palmeiras não fez um contrato bem feito, paga-se pelo erro. Eu sou frontalmente contrário a jeitinho, a sacanagem, a coisa errada. E essa gestão falou o seguinte, que ela seria a gestão da transparência. Seja lá quem cometeu esse erro, isso tem que virar público. E isso ser aberto para todo palmeirense. A gente precisa saber o que está acontecendo, independente da gente sair ganhando ou sair perdendo. Eu sou contra aquele discurso de levar vantagem em tudo. E eu quero muito saber o que aconteceu. Porque manchete lá do GE, manchete de todos os jornais, Palmeiras perde o direito à mais-valia, algo na casa de 21 milhões de reais, por causa de um acordo que foi feito às escuras com o Basel para ficar com os direitos federativos completos do Arthur Cabral. Isso é assunto que vai dar muito pano para manga, escrevam. Bom, exatamente. E você, Daniel, você queria sugerir mais algum tema para a gente conversar, algum tema que você queria debater? Cara, tô tranquilo. Acho que tô tranquilo. Ou seja, ele tá contente, live nota 1000. Gostei muito aí da apresentação, primeira apresentação do Bruno, a primeira vez que o Bruno comanda a live. Todas as quinta-feiras, Bruno Palestrino. Você encontra no Instagram, no YouTube, Facebook. Entrem lá. Ele vai apresentar todas as nossas lives, vai ter uma bancada própria aqui dentro do projeto Palmeiras de Verdade. Como eu falo sempre, são projetos para as mídias alternativas estarem aqui dentro e a gente se tornar aqui um instrumento muito mais forte do que a gente é hoje. Então, da minha parte, vou fazer minhas considerações finais. Entrem lá no Estúdio Palmeiras, que é o blog do Daniel. Estúdio Palmeiras também é a página dele no Instagram. Ele vai passar lá direitinho como que é, com arroba, todos os detalhes. Vale a pena. Daniel escreve muito bem. Daniel agora que está na faculdade de jornalismo. Nem precisava, né? Brincadeira minha, que ninguém evolui sem estudar. Mas, assim, só foi querer dar esse tom de qualidade a tudo que ele faz. E estou muito contente com o nosso projeto, com o desenvolvimento que ele vem tendo. E queria agradecer muito a vocês dois pelo empenho. Se não fossem vocês, ao Davi, ao Marcelo do Você por Comédia, o Rafael, Daniel do Pitacos Palestra, a Josi, o Tanaka. Gente, se vocês precisarem de um designer, nota 1000 é o Tanaka, que faz, entrem lá na página minha do Instagram, você vai encontrar lá o Tanaka. Ele que faz todas as artes do Palmeirense de Verdade. Um cara nota 10, responsável. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, gente. Se eu esqueci de alguém, o Maurão, enfim, me perdoem, porque minha memória não é muito boa e eu também não estou muito bem. Estou acometido com esse Covid e estou fazendo o possível aqui com uma dor de cabeça enorme para falar com vocês. Gente, boa noite. Muito obrigado. Nota 1000, Brunão. Abração, Daniel. Valeu, Marcelão. Valeu pelas palavras. Valeu, Bruno. Ótima live. Boa noite, gente. Valeu.
Valeu, pessoal. Esteja presente sempre às quintas-feiras aí, que todas as quintas-feiras, às 20h30, nós temos aí a nossa bancada. Abraço, pessoal. Valeu, Marcelo. Abraço.